Boa tarde, eu sou o Aquiles Eu sou o João. e a gente está aqui em mais uma edição do Pode Jogar com o nosso convidado Rogério, ele que já foi campeão de natação e entre outras coisas. E hoje o nosso tema principal vai ser as Olimpíadas e também um foco um pouco mais no que ele fazia. É basicamente isso aí. Então a gente queria começar já perguntando como que foi a tua história na natação, como que ela foi se desenrolando. A gente sabe que tu é o maior medalhista de ouro de Jogos Abertos de Santa Catarina, então é um prazer ter aqui um convidado tão importante, tanto pra gente quanto pra Santa Catarina. Então a gente queria saber um pouco mais sobre isso, como que funcionou. Legal, legal. Obrigado pelo convite, galera. É bem bacana aqui o projeto de vocês. E, bem, a minha história foram 20 anos de azulejo, então a gente teria que ter bastante tempo para contar. Mas vou tentar dar uma resumida aqui. Eu fui nadador, uma coisa que é bem difícil, né? Hoje em dia, quanto mais antigamente. E na minha cabeça, ou um conceito, né, de ser profissional é você viver daquilo. Imagina você querer viver de qualquer outra modalidade dentro do Brasil que não seja o futebol. Então é bem complicado. Mas com certeza vale muito a pena essa busca, porque mais do que o resultado final, o caminho todo que ser percorrido é o que realmente faz a diferença. Eu sempre, né, depois de ter virado treinador, enfim, sempre acredito que a matéria-prima está sempre nas escolas, então são os jovens, né? E comigo não foi diferente, eu estava na escola e eu fui apresentado dentro da escola a várias modalidades. E dentro da escola participei de modalidades como handebol, o basquete, o vôlei. E aí surgiu uma situação assim que é bem bacana, que é uma competição que, como eu morava em Blumenau na época, e tem aqui também, mas eu vejo que ela deveria ter mais ênfase, porque realmente é uma das competições que, na minha concepção, é uma das mais importantes dentro dessa pirâmide que acaba sendo o esporte, que é os jogos escolares. Então, chegou a coordenadora no colégio lá, chegou na nossa sala e falou: pessoal, quem estiver participando dos jogos escolares durante a semana vai estar dispensado das aulas, né? E aí eu, com 12 anos de idade, tinha um amigo meu que virou pro lado e falou assim: nós vamos em todas as modalidades, porque essa semana a gente não vai pra aula. E eu fui junto com ele, então eu joguei desde tênis de mesa, basquete, cara, eu fiz de tudo, só não fiz ginástica rítmica, eu acho. E chegou na natação, tava lá o meu xizinho, eu fui nadar também. E quando eu fui nadar, eu acabei caindo na última série da competição. Geralmente são os atletas mais fortes e era no SESI e tinha 6 raias, 5 atletas eram federados, já participavam de competição, tal, treinamentos diários. E eu nadei na sexta raia, de bermuda, sem touca, sem óculos, sem nada, parecia o Tarzan. E aí nadei e ainda ganhei de um deles. Mas eu não estava muito preocupado ali, eu só estava preocupado em fazer o que tinha que ser feito para, né, justificar a minha não ida na aula, né? Mas o clima ali, lá em Blumenau, tem um centro esportivo, lá no SESI, que é espetacular, assim, tem várias quadras, piscinas, né, um campo, pista de atletismo, cara, é sensacional. E ter todos os jovens estudantes ali reunidos, jogando, dá já esse clima, esse espírito que as Olimpíadas procura trazer para a gente de integração no caso da Olimpíada, entre os povos e tudo mais, só que no caso do nosso ali é entre os outros estudantes, então a gente acaba se integrando junto a outros alunos de outros colégios, e acabou rolando essa situação. E quando eu saí da minha prova ali parecendo um Tarzan, um pai de uma das crianças chegaram: ô garoto, tu nada onde? Aí eu falei assim: não nada em lugar nenhum, né? Ele: como não? Ele falou: não nada em lugar nenhum. Então ele me convidou para ir no Clube Ipiranga, que ele estava me convidando. Então eu cheguei em casa e falei: fui convidado para ir no Clube Ipiranga nadar lá. Aí meu pai: então eu vou te levar lá para ver como é que funciona, o que é isso aí. Aí acabei chegando lá, tinha uma estrutura bem legal assim com natação, assim, tinha uma equipe federada, tinha jovens ali, né, na escolinha, era bem bacana. Aí eu entrei na escolinha, fiquei 6 meses e já me puxaram para a equipe, já me federaram, e ali eu comecei a minha história. E de certa forma tive uma ascensão bem rápida. Naquele mesmo ano eu já fui campeão catarinense e ali não parei mais. Então, ao longo dessa história eu fui campeão
brasileiro de 4 categorias, fui campeão sul-americano de 2 categorias diferentes também, participei do Multination, que é uma competição assim que é bem interessante isso, porque a FINA, a Federação Internacional de Natação, naquela época, né, há 35 anos atrás, 1990, o que eles faziam? Eles não tinham um campeonato mundial dessas categorias, 15 anos, 17 anos, eles só tinham um campeonato mundial adulto. Então, para quê? Para não era nem por causa das crianças, dos atletas, era mais, eu acho que por causa dos pais, assim, porque se uma criança daquela com 15 anos, 14 anos, ganhasse um campeonato mundial de 15 anos, o pai já acha que é o Michael Phelps e já se não ganhar para nadar, então já fica complicado. Eu acredito que muito era por causa disso, né, de não criar esse furdunço. E eles foram criando, aí chamando de meeting, né, era um meeting, um multination, que iam várias nações, e eu participei tanto de 15 anos quanto de 17 anos. Com 15 anos foi em Portugal, na cidade do Porto, na Universidade do Porto, muito legal. Tive a oportunidade de ganhar 2 provas lá. E com 17 anos foi na Grécia também, em Atenas, que foi bem legal também. Também ganhei a prova de 50 metros livre, que é uma prova que o César Cielo esses tempos aí estava narrando aí as Olimpíadas, ele falou, cara, eu até vi isso. Prova é prova, mas os 50 metros livre, que é a prova mais rápida, ele falou, os 100 metros é a mais clássica, tem mais tempo, mas os 50 livre realmente gera uma tensão tão grande, a diferença é tão pequena, os detalhes são tão poucos de um para o outro ali, que faz a diferença de um atleta se tornar o campeão ou não, que é uma prova assim muito muito bacana, que ela já começa antes de cair na água ali, né? A expressão, o ritual, a forma que as pessoas estão ali presentes já é diferente, né? Então, acho que até tens um recorde, né? Na Grécia ou em Portugal, uma coisa assim. Essas provas assim esses multinations, cara, era muito legal, porque era um campeonato que vinham atletas do mundo inteiro tanto em Portugal quanto na Grécia eu tive a oportunidade de bater o recorde da competição. Então era assim como se diz, era uma esperança muito grande assim para os próximos passos, porque era justamente a prévia antes de ser adulto. Eu vou dizer, eu para mim tive sorte, né? Mas eu tive dois atletas que eu disputei durante 10 anos, que foram o Gustavo Borges e o Fernando Scherer. Então esses atletas, eles eram de repente assim, uma inspiração e ao mesmo tempo um obstáculo, mas eles foram muito especiais para a natação, para o esporte brasileiro na década de 90 principalmente, onde se destacaram e trouxeram muita mídia. Então, assim, o fato de você competir diretamente contra esses atletas, e eles tinham muita visibilidade, muita expressão, né? Eles atraíam muito público. Então, e nós tínhamos também uma coisa que era muito interessante, que era uma mídia diferente, né? A gente tem um divisor de águas dos anos 2000 para trás e para frente, com a internet, com essa YouTube, enfim, com tudo que gerou a internet, com esses canais, enfim, que era uma mídia de televisão, uma mídia de rádio, uma mídia de jornal, e esse pessoal abria muito espaço, então a gente tinha muito espaço com isso, e eles elevaram muito a natação, eles elevaram a ponto de ser mais interessante a década de 90 do que depois, com 2008, ali, 2012, com o César Cielo mesmo sendo recordista do mundo. Então, o fato de serem dois, um contra o outro e tal, sempre foram amigos, mas assim, a mídia faz um desafio, Gustavo Borges contra o Fernando Scherer e tudo mais, e eu acabei ficando muitas vezes em terceiro lugar, sempre atrás desses dois, que era uma referência, e ao mesmo tempo abrir muitas portas e criaram um ambiente muito favorável para a modalidade da natação. A natação teve uma visibilidade enorme assim, na década de 90 até 2000. Né? Tanto é que eles foram atletas que ganharam medalhas no Mundial, Olimpíada. Então, quando eles vinham para os campeonatos nacionais, né, tinha uma expressão muito grande, e também os atletas que estavam aqui estavam loucos para querer entrar nas provas de revezamento junto com eles, porque eram revezamentos que se tornavam muito fortes. Tanto é que na Olimpíada de Sydney o Brasil tirou terceiro
no revezamento 4 por 100 livre, junto com o Fernando e o Gustavo, aí puxando essa turma. Então foram momentos bem bacanas aí. E eu acabei nadando até treinando de verdade aí até entre 2000 e 2005 aí, mas acabei nadando a última competição em 2010, que inclusive foi aqui em Brusque, nos Jogos Abertos, e para encerrar a carreira. Mas foram, ao longo dessas todas as competições aí, tiveram muitas histórias e com certeza muitos amigos, assim, né? Os meus amigos que me viram nadar muitas vezes falam, pô, faltou a Olimpíada, né? Então em 92 em Barcelona eu fiquei por 80 centésimos, Atlanta 96, 60 centésimos. Em 2000 em Sydney já estava um pouquinho mais, eu já estava já querendo abaixar o bico do avião, mas fiquei no primeiro reserva, né, para ir para a Olimpíada, fiquei em terceiro no Troféu Brasil de Natação, atrás dos nossos dois queridos Fernando Scherer e Gustavo Borges, e que foi um pódio marcante, assim, que realmente para mim foi uma despedida do alto rendimento. E dali por diante eu acabei concentrando as minhas energias, assim, mesmo nadando, em outras coisas. Mas independente de tudo, assim, com certeza essas pessoas que você encontra ao longo desse caminho, que te ajudaram, que você conheceu, que você se inspirou, que realmente fazem a diferença, né? E aí tem muita história, né? Não, a gente recebeu algumas colas da Carline, né? E a gente tem algumas separadas aqui para falar sobre. Uma quando fosse competir revezamento no Rio de Janeiro, né? E tinha um campeão mundial competindo contra ti, que era um russo. E ela falou que tu até ganhasse dele nessa competição. A gente queria saber um pouco dessa história mais detalhada. Essa competição foi muito legal, assim, porque a CBDA, a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, ela na época da década de 90, ali que a gente estava falando, ela tinha na mão esses dois grandes atletas e ela fez acontecer. Então eles fizeram uma coisa incrível, Portugal, que eles fizeram uma piscina semiolímpica na areia de Copacabana e botaram uma estrutura ao redor dessa piscina que era a estrutura do vôlei de praia. Então fizeram essa piscina, se procurar no Google aí, piscina na areia de Copacabana, vocês vão ver a estrutura que foi feito na frente do Copacabana Palace, e trouxeram os melhores nadadores do mundo no ano de 95. Um deles era o Alexander Popov, que era um cara fenomenal, assim, ele era o campeão mundial e olímpico das provas de velocidade, 50 e 100 metros livre, e fizeram essa piscina na areia no meio de janeiro, no Rio de Janeiro. Então, assim... Calor, né? E tinha capacidade, e assim, uma coisa... Calor é pouco porque tava... lá dentro tava quente, isso, porque além de... Era legal porque, assim, eles ofereciam isso pra comunidade, assim, não era cobrado nada. Então, você fazia um evento dessa grandeza, abria os portões, então, assim, era 10 mil pessoas de público por dia, a gente tinha 5 dias de competição, era incrível. E aí teve duas situações ali dentro dessa competição que foi muito bacana. Primeiro foi a prova em si, da prova dos 50 metros livre. Então, na verdade, eu tirei terceiro na prova, e só que o Fernando Scherer, ele foi desclassificado, ele queimou a prova. O Alexander Popov ganhou a prova por 1/100º do Fernando Scherer, só que o Fernando foi desclassificado e eu, de terceiro, passei para segundo, né? Então eu fiquei em segundo colocado na prova, e quando eu saí daquela prova, tinha 10 mil pessoas ali, eu acreditava que eu não iria fechar o revezamento do Brasil, eu pensei, não, vai ser o Fernando Scherer, né, o nadador de crawl, ele foi desclassificado, mas aquilo tudo estava girando em torno deles, né, do Alexander Popov, dessa disputa contra o Fernando Scherer, que já tinha uma visibilidade enorme ali. Eu disse, não, tá tranquilo. Nessa hora eu já fui para minha área lá dos atletas, eu pegava bandeja com as águas mineral, ia pra torcida, jogar, vocês estão com sede e tal, eu já tava lá me divertindo, né? E aí chegou o treinador e vem cá Branco, vem cá Fernando Scherer, trouxe mais 2, falou assim, vocês são um revezamento. Eu pensei, pô, mas que eu vou nadar o quê? Na provas de 4 por 50 metros medley. Então cada atleta iria nadar uma prova, um estilo. Então o primeiro atleta nadaria nado de costas, depois o nado de peito, borboleta e crawl. Eu fiquei, será que eles vão botar o nado de borboleta? Mas eu nem nadei aqui na competição e tal. E aí veio o treinador fazendo aquelas contas, porque a natação é matemática pura.
E aí ele chegou, ó, o rapaz de costas, que era o Rogério Romero, um cara fantástico aí, com 4 Olimpíadas. Chegou, tu vais abrir de costas, Romero, tu vais abrir 50 centésimos do nosso adversário. Eu falei assim, tá, mas o adversário lá da Rússia é o campeão olímpico da prova. Tu vais ganhar dele e ainda vai abrir 50 centésimos numa prova de 50 metros, que é muito rápida. E aí no cálculo do treinador, sim, e o nosso nadador de peito vai abrir mais 50. Eu falei, mas de onde é que vocês estão tirando esses números? E o Fernando Scherer vai abrir mais 50. Então, Branco, quando tu cair na água, tu vai estar 1,5 segundo na frente e provavelmente vai ser o Popov que vai fechar. Eu falei, te botaram pra fechar o revezamento. Exatamente. Eu falei, eu vou fechar o revezamento. Contra o Popov ainda. Contra o Alexander Popov, na verdade, contra o time inteiro da Rússia, que era só campeão olímpico e mundial. E diante da nossa torcida, com 10 mil pessoas. E aí, e nesse cálculo dele, né? Aí eu falei, cara, não acredito. Eu já estava pronto para ir embora, né? Aí fui lá, botei a minha sunga. E isso o narrador tava botando a maior pilha, assim. Brasil e Rússia, é um desafio e tal. E a galera enlouquecendo. Daqui a pouco fomos pro banco de controle. Era a última prova, então já não tinha mais os atletas, assim, que iriam disputar outras provas. Já tinham nadado todos. Então era só os atletas realmente que iriam nadar a prova do revezamento. E aí tava lá, daqui a pouco chegou os russos, cara. Cara, eles são um brabo, bicho. Eles têm uma cara fechada, uns 2 metros e pouco de altura, pareciam uns globetrotters, assim. E aí eu falei, meu Deus, e o cara narrador, Brasil e Rússia, e a torcida enlouquecendo. Mas tinha mais nacionalidade nessa prova. E aí tinha Itália, França, Portugal, tinha todas as equipes. Mas os dois principais favoritos eram vocês dois. O negócio ia pegar entre nós. E aí... Ou pelo menos a gente tava na contabilidade que isso ia acontecer, que a gente tava com o Fernando Scherer, tava com todo mundo, então. E aí chegaram e começaram. França, Itália, Portugal, Holanda, foi botando todo mundo pra frente e seguraram o Brasil e a Rússia. Eu falei. Isso para as últimas raias, né? Isso para as raias do meio, né? Porque na natação as raias do meio, a 3, a 4 e a 5, são as principais ali, né? E aí, como a piscina tinha 8 raias, então a raia 5 e 4 ali, a raia do meio era do melhor tempo, do segundo melhor tempo, que era o Brasil e a Rússia estavam ali. E aí seguraram a gente dentro do banco de controle. E aí tava lá, nós, a equipe do Brasil, de frente com a equipe da Rússia e mais ninguém. O clima assim, um silêncio. O clima e a cara de bravo dos caras, eu pensei, nossa, mãe do céu, aquela conta lá do nosso treinador... Vai por água abaixo, vai literalmente. E aí a gente ficou naquela tensão toda e o narrador Brasil e Rússia, aí entra a Rússia. Cara, 10 mil pessoas vaiando. Eu falei, nossa, o pessoal vai ficar bravo, cara, não faz isso. E vaiando eles, eu falei, nossa, meu Deus do céu, daqui a pouco, Brasil, quando o Brasil, e a gente entrou... Acabou o Copacabana, explodiu o Copacabana. Cara, explodiu, foi uma coisa assim, uma energia assim, uma coisa de louco, assim, eu falei, cara... Eu tava tenso, porque, pô, a bomba vai estourar na minha mão. Último do revezamento. Do lado daquele cara. Supostamente 1,5 segundos na frente. Tu tá com o teu ídolo ali, o Alexander Popov era um César Cielo, era um Michael Phelps da vida, o cara era incrível, assim, se procurar sobre o Popov, era um cara que não perdia nunca, assim. Então o cara não... E aí, quando veio o Brasil, a gente entrou, eu falei, cara, vamos pra frente, vamos matar ou morrer. E aí nós fomos para a borda da piscina, pronto para nadar, só que aquela galera não parava de gritar. E era uma piscina, tu imagina o que eles fizeram? Eles cavaram um buraco na areia. Tava tremida na água, né? Então, eles cavaram um buraco na areia de Copacabana, eles botaram uma piscina de fibra dentro da água de 25 metros com... Ai, que gambiarra, né? É quase isso. Mas aí cavaram, pô, é sensacional, tu vê as imagens aí, é uma estrutura incrível. Só que era uma piscina de fibra, dentro de um buraco na areia, na praia, e com mais de 15 mil pessoas ao redor pulando. E aquela torcida enlouquecida, porque assim, na natação tem todo um processo de silêncio na hora da batida. A gente conseguiu ver isso nas Olimpíadas, né, galera? Dá aquele silêncio, e ia passar ao vivo a prova, no Globo Esporte e tal, e a galera, aquelas mangueiras de bombeiro, isso era domingo, 11 da manhã, Copacabana no Rio, aquela muvuca que todo mundo, bum, 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 Brasil, e tô ali naquela pressão. E aí eu sentado ali, esperando a prova, daqui a pouco, o Fernando do meu lado aqui, eu olho pra piscina, Portugal, a água, não tinha ninguém dentro da água aqui, e ela fazia onda, ela batia assim, ó,
Imagina. Vi tanto a galera pular e não tinha ninguém da água. Eu cheguei no Fernando e falei, olha pra piscina. Ele olhou, vamos pra aqui. Eu falei, meu Deus, cara, a piscina tem ondas. Mas isso aí não muda chega nada? a modificar, tipo, o jeito de nadar? Tem muita, a mesma coisa de botar um carro de Fórmula 1 no barro. Não tem jeito, assim, tu tem que se virar. E aí, só que eu erro pra ti, eu erro pra todo mundo, né? E aí a gente tava ali, eu falei, nossa, não acredito. Enfim, conseguiram acalmar a torcida, cara, vão lá, deram a saída, suas marcas, pam. E aí começou a prova. Aquele nadador de costa, o Rogério Romero, que era pra tirar 50 segundos, não tirou nada, chegaram juntinho. Então, eu falei, já foi pro bico. Daqui a pouco o nosso nadador de peito, que nadava super bem também, só que do outro lado ali tinha... Os caras da só Rússia. tinha Só gigante, campeão era tudo olímpico. campeão francês, campeão europeu, campeão mundial, olímpico, era uma loucura, assim, foi muito bacana. Então, assim, a CBDA conseguiu trazer uma constelação pro Brasil. É um dream team da natação. E foi um marco para a natação mundial, assim, porque fizeram a piscina num lugar totalmente diferente, numa praia, sabe, em Copacabana, no meio do verão, Rio de Janeiro, foi incrível, assim, a audiência foi a loucura, assim. E aí começaram a nadar, o nadador de peito junto com o pessoal da Rússia, juntinho, Quando eles entregaram juntos, já na metade do revezamento, eu pensei, a minha acabou, né? E o Fernando, cara, o Fernando é um cara incrível, assim, ele chegou, olha, Branco, arrisca tudo porque ele acreditava que eles não iriam nos desclassificar. Então, cara, arrisca. Existe uma placa onde você toca e uma placa por cima do bloco. Então ela pega o tempo de reação para você não queimar. Porque quando só pode sair quando o outro tocar, né? Então, o movimento já pode estar em movimento, mas o seu pé só pode sair do bloco depois que ele toca. Então, muitas vezes, tu tá já na posição lá de lançado e o teu pé ainda tá no bloco. É isso que os atletas fazem. Então, a distância, o tempo de reação, eles... muito rápido. O treinamento Né? chega a ficar próximo da transição, assim, de 20 centésimos, até menos. Muita pouca coisa. É muito pouca coisa. Então, quando o cara já tá lá lançando, ele até segura o pé aqui, que ele sente que o atleta tocou, que ele sai. Então, é tocar e sair. Não espera o atleta tocar para sair, senão ele perde muito tempo. E ele... Vamos arriscar, vamos pra frente. Arrisca tudo. E ele saiu, cara, foi incrível, assim, porque ele nadou muito. Então a distância, ou melhor, o tempo que os outros atletas, nadador de peito e de costas, não abriram, ele tirou sozinho naqueles 50 metros. 1 segundo e meio? Ele tirou 1 segundo e pouquinho, não chegou a dar 1 segundo e meio, tirou 1 segundo e 10, 1 segundo e 5. Ajudou o treinador. Já ajudou, ele já veio na frente. Quando ele já veio na frente, eu pensei, cara, agora é a hora. Quando ele foi, eu já subi no bloco. E a sensação era não olha pro lado, porque se eu olhasse pro lado era mais fácil eu pedir um autógrafo, que era o Alexander Popov que estava ali, do que querer ganhar do cara, né? Então eu falei, não vou nem olhar para não saber quem é. Então eu subi, fiquei ali em cima, daqui a pouco ele veio vindo. Quando ele veio vindo, eu só senti ele levantando aqui, porque ele estava atrás do bloco. Só que ele tem 2,1 metros, né? Cara, ele tava ali atrás. E eu aqui não querendo olhar, só querendo olhar pra frente. Mas sente a presença, né? Nossa, ele tava ali, eu senti que tinha um prédio crescendo aqui, porque daqui a pouco ele botou o pé em cima do bloco e subiu. Quando ele subiu, assim, a sensação que teve alguma coisa enorme aqui, que desceu aqui. Deu aquela sombra. Deu sombra. E aí ele veio, quando ele veio, eu falei, cara, eu vou arriscar tudo que eu tenho. E aí quando ele veio, eu já lancei, ele veio junto. E aí a pressão era tão grande, Qual estilo? Isso aí já era o último estilo, que era o crawl, né? Então o Fernando Scherer foi nadando borboleta e eu ia fechar o revezamento com o nado de crawl. E o Popov também. E aí a gente deu a saída e veio embora. Quando a gente chegou, era uma piscina de 25 metros, cada um nadava 50. Quando a gente chegou na hora de virar, eu virei apontado pra lá. E ele virou pra cá. Quando a gente ficou o pé na parede, a gente ficou um de frente com o outro, fazendo a parte submersa e começamos a nadar. E eu senti, ele tá no meu lado já? Eu senti que eu saí da frente na primeira piscina, né? E aí começamos a acelerar e os dois juntos. Na hora da chegada eu cheguei com o braço direito e ele chegou com o braço esquerdo, um olhando pro outro. Quando a gente chegou assim, eu tirei o óculos. A onda, que sem gente na água, já estava tendo onda na piscina. Quando a gente chegou nadando, ela passou por cima da borda, assim, e tu não sabes o que está acontecendo. E aí só olhei assim pra cima, raia 4 primeiro. Eu falei, nossa, a gente é raia 5, né? Aí quando eu olhei pra raia, que eu vi o 4, assim, olhei pra cima, vi o Fernando Scherer, Deu, ganhamos! Aí eu olhei pro Popov,
good job, man, não sei o que lá. Então eu falei, cara, obrigado e tal, já levantei. Nossa. Quando eu quis me levantar, já me arrancaram dentro da piscina, assim, ganhamos por 1/10 de segundo. Meu Deus. E aí na frente daquelas 10 mil pessoas, assim, aquilo veio abaixo de um jeito. Aí sim, o nosso locutor, o narrador, chegou e botou abaixo, o Brasil é campeão, aquela loucuragem toda. E foi muito bacana, assim, aí, pô, virou festa. Eu lembro que depois eu liguei muito tarde pra casa, né? Falei, pô, ó, deu tudo certo aqui. Daí meu pai falando, a gente viu, o Cid Moreira falou. Porque passou no Jornal Nacional, foi uma cobertura incrível, assim, foi um momento Histórico, né? histórico, porque assim, ele sai muito do contexto de uma competição oficial, uma competição cheia de padrão, uma competição mais calma, né? E ganhado inganhável. E ganhado inganhável, cara, exatamente. Ela tem um gostinho especial, né? É incrível, assim, porque te dá uma condição tipo assim, porra, eu posso, Eu consigo, né? sabe? Eu consigo. Imagina o cara que é inspiração, É, tá perdendo ídolo. pra ti. Tipo, algo... Não, e tu tá tendo contato, assim, aí quando a gente chegou, voltando, todo mundo tava no mesmo hotel, né, todas as equipes e tal, a gente chegou, daqui a pouco a gente jantando lá, ele chegou, tava eu e o Fernando, mais uns amigos, aí ele chegou, assim, bateu nas nossas costas, assim, e falou, pô, parabéns, pessoal, vocês trabalharam bem e tal, vocês não querem conhecer o meu quarto, eu tô na suíte presidencial e tal. Ah, eu olhei pro Fernando e ele, vamos lá? Falei, vamos. Mas óbvio, né, cara? Larguei a janta, falei, vamos lá. Aí ele subiu, apresentou, a gente tava no Rio Alton Palace Hotel, cara, um espetáculo lá. E aí ele, ó, tô aqui, ó, assim, assado, tô legal, porra, parabéns, andou bem e tal. E foi um momento, assim, incrível, assim, porque era um momento realmente de tu estar presente com o teu ídolo, mas não numa questão só de tietagem, né? Sim. Tu estavas trabalhando, né? Esse era o teu Enfrentando ele, trabalho, né? enfrentando, defendendo o teu país e ele o dele, super profissional, cara, e negócio incrível, assim. Aí a gente queria ir pra frente, né, cara? A gente tinha acabado de fazer tudo aquilo e a gente, ó, vamos com a gente dar uma volta. Aí ele, não posso, amanhã meu voo é às 8 da manhã e eu ainda vou acordar às 5 para ir treinar. Bico. Aí nós... Aí eu já falei, pô, vamos com ele treinar, não sei o quê. Não, nós vamos para estável, nós vamos comemorar, cara, que a gente merece. Mas foi um momento muito marcante, assim, porque pelo fato dessas personalidades, pelo fato de fugir do padrão, enfrentar uma piscina que, não tá lisinha, que foi um dos problemas não, mas uma das... que a gente vai falar depois aqui de Olimpíada, mas, por exemplo, a piscina da Olimpíada, o pessoal criticou bastante pela profundidade, por não absorver muito as ondas e tudo. Então, mas pela minha formação, eu que nadei muitos anos assim e tive os Jogos Abertos como formação, a gente se dispõe, e eu acho que merece o esforço, a nadar em piscinas que não eram as mais ideais. Então a gente nadava competição, numa cidade um pouquinho menor, muitas vezes era num clube lá que tinha uma piscina de 25, que nem 8 raias tinha, mas nem era muito profundo, não tinha nenhum bloco direito, tal, aquela coisa toda, e a gente nadava. As adversidades, né? Eu acho que... Né, que a gente tem que se esforçar. Sair um pouco da zona de conforto do... Querem fazer de tudo para o teu rendimento melhorar. Né? Eu concordo, acho que tudo isso é muito válido, mas o atleta também, ele, ao longo do caminho, ele acaba encontrando isso e ele só se fortalece, né? Então, eu como passei muitos anos nos jogos ali, tive os Jogos Abertos como formação, quando eu cheguei lá eu estava me sentindo em casa, né? Então a galera estava sofrendo, muita onda, essa piscina e tal, eu falei, cara, aqui eu tô em casa. E ao lado desses caras, assim, também fazem com que tu se sinta seguro, sinta né? seguro, confiante, cara, fazer um também trabalho posso, bom. eu tô aqui, era o sonho, né? Sempre acreditei que eu tinha natação para estar ali, então eu tinha que mostrar e mostrei. Aí a galera começou a me chamar de Iceman, porra, tu tens o sangue de gelo, porque segurar essa situação do lado do Popov, depois na frente de 10 mil pessoas, assim, era uma pressão. De gelo, realmente. Mas depois o cara desmonta, né, cara? Porque depois saí dali e falei, nossa, deu certo, eu nem acreditava, assim, eu falei, cara, que loucura, porque se fosse ao contrário, tu ia carregar toda o peso de ter perdido, né, cara? Mas no final das contas deu tudo certo, foi bem legal. Então acho que a gente agora pode falar um pouco das Olimpíadas, a gente vai falar um pouco do Brasil, dar uma ênfase na natação, mas também Fala em geral. Falar em geral sobre um pouco de todas as modalidades, sobre as medalhas, etc. E vamos começar pela natação, né, que é o... Até porque eu acho que tem esse conhecimento em bastante esporte, não. né? Até por...
Eu A gente gosto quer muito falar um pouco de sobre o esportes, quadro de cara. medalhas, né? Que a gente vê que o Brasil teve um desempenho Podia ter sido foi um melhor. pouco mais abaixo, tendo em conta Tóquio em 2021 e Rio 2016, né? Que teve menos medalhas de ouro, mas teve a mesma quantidade de medalhas. A gente chegou por isso de uma medalha na natação, né? Com o Cachorrão, que bateu o recorde sul-americano, mas o nível da prova tava... os 400 livre, né? O nível da prova tava um nível extremamente alto e ele não conseguiu bater. Foi triste, mas a gente chegou em outras finais, a gente chegou no revezamento feminino, o Cachorrão até participou da 800 livre, só que não conseguiu se classificar. Na do Águas Abertas Na do também. Águas Abertas na maratona aquática, a gente quase conseguiu medalha na maratona aquática feminina. Então, falar um pouquinho sobre as medalhas brasileiras, né? Tanto com a Rebeca, a Raíssa, no skate, no surf. Eu assim, né, na minha humilde concepção, eu acho que o Brasil manteve-se a média, sabe? Aquilo esperado, né? É o esperado, e é tão difícil você criar a expectativa referente a bons resultados dentro de um evento, o maior evento esportivo do planeta, sendo que a sensação que nós temos, pelo menos eu tenho, ao longo desses últimos 20 anos aí, é que nós estamos perdendo, na verdade, um pouco a cultura do esporte em geral. A gente tem um futebol assim que é jogado com volume enorme para dentro das nossas casas e as outras modalidades... Comparado com o que a gente tinha... A gente não, vocês tinham mais antigamente, né, na época que o Brasil ganhou a Copa de 2002, 94. Hoje a gente não vê com tanta qualidade, assim. Eu acho que isso foi se perdendo em relação ao tempo. Sim, mas tendo em conta também investimento no esporte, etc. Né? Mas ao mesmo tempo o volume, sabe, português, assim, só se fala em futebol, né? Por mais que... É que a visibilidade tá só no futebol. Se tu vê, se perguntar de natação, ninguém sabe. Pouco sabe. César Cielo o que então, mais se fala, sim. né? E pouco se fala dos que tu comentasse, do Fernando, do Gustavo, etc. Pouco Então, se ouve, né? na época se falava muito, eles tinham uma expressão, por isso que eu te digo, assim, na época tinha uma mídia enorme, assim, era um pouco diferente, o formato da mídia também era um pouco diferente, né? Mas mesmo naquela época, no final da década de 90, a gente já sentiu umas quebras, assim, e esse espaço que literalmente foi comprado pelo futebol é válido, né? Eles precisam de mídia, enfim, mas eu vi assim programas de televisão acontecendo assim, né? A gente sabe que o espaço é limitado, mas 3 minutos uma matéria falando da panturrilha, da contratura do zagueiro, reserva do Vasco, e aí muitas vezes uma outra modalidade que o atleta brasileiro estava ali entre os melhores. Uma vez eu lembro de um atleta, o Eduardo Fischer de Joinville, um atleta fantástico aqui de Santa Catarina, que ele ganhou a etapa da Copa do Mundo, e a gente acabava vendo, né, esperando o programa de esporte ao meio-dia para vai passar, vai falar do atleta lá, tal, da nossa modalidade. E aí ficou aqueles 3 minutos falando da panturrilha, da contratura do jogador que é reserva do time e tal, enrolaram um monte. Aí quando virou, então mandar um abraço aí pro nosso atleta que foi campeão da Copa do Mundo, e aí já veio as letrinhas subindo, valeu garoto, até amanhã, vai um abraço. Falei, cara, não acredito, sabe, assim, era um choque, assim. E Santa Catarina, na verdade, por não ter um futebol tão expressivo a nível nacional, e ter uma tradição, principalmente por causa dos jogos abertos em outras modalidades, porque o que eu acredito, Portugal, é que a gente precisa de campo de trabalho. Então, a gente precisa de mercado de trabalho. Quando tu avalia um segmento como um esporte, por exemplo, tu vais ver que mesmo em modalidades tão bem trabalhadas, ou que já foram tão bem trabalhadas, não pelos profissionais nem atletas que estão ali, mas assim por espaços que foram abertos através de campeonatos bem realizados no Brasil, como o vôlei, mas tem dificuldade de mercado de trabalho, de ser eu quero ser um treinador. Você quer ser um treinador para levar esse pessoal de tal modalidade em que competição? Então, o quanto difícil é você se manter os atletas, manter uma equipe nessas modalidades que quando chega uma Olimpíada a gente quer ver brilhar,
sendo que a gente não tem, não incentiva, não dá suporte, não tem infraestrutura, não tem mais, e ainda se perde a cultura de assistir e dar, né, a audiência de assistir, agora de noite então vou lá ver uma partida de basquete, de vôlei, né? A gente está perdendo muitas até modalidades que tinha tradições, até por causa da nossa imigração. Punhobol, a gente não assiste mais, se perdeu. Isso, né? Hoje nem existe mais. Assim. O próprio, até existe, outros campeonatos, outras modalidades bacanas, que em Brusque, inclusive, era uma referência, como o handebol, hoje, né? Então, por isso que eu digo assim que a escola ainda é a esperança da gente não perder o espaço, não perder a cultura desses esportes, porque é ali que você tem o contato. Né? E uma coisa que o brasileiro faz em geral, e é um crime, é não dar esse valor aos, dá para chamar de herói, né? Das nossas referências. Então, assim, a gente só dá quando morre ou só dá quando ganha. Então, é uma pena, porque o que vai fazer um jovem querer se tornar um atleta independente da modalidade? Ele vai ver e vai se inspirar naquele cara que, pô, passou na televisão, ou que ele de repente foi visitar um colégio para fazer uma palestra, ou ele viu em algum momento e falou assim, eu quero ser igual aquilo ali. Né? Então, falta muito isso. Então, quando chega numa Olimpíada, que a gente quer falar aqui de como é que foi o desempenho e tudo mais, foi ótimo. Mantivemos a média, nós não temos uma tradição olímpica como Estados Unidos, China, etc. A gente tem muito o que, se tu for avaliar, em esportes individuais. Então, assim, que tu consegue fazer um atleta, muitas vezes, que, assim, investe, uma família tipo, investe. A gente não tem, que nem o Reinaldo, que é nosso professor aqui e tal, ele até falaria disso se ele tivesse aqui, eu acho. Dá um exemplo, tipo, ginástica. Uma escola que faz ginástica, tipo, que tem aula sobre isso, educação física, algo que envolva isso. Não existe. Creio que não existe. Então, tipo, como é que vai saber se a pessoa é boa naquilo se ela nunca fez aquilo? Então, tipo, muita escola é assim. Não tem contato. Exato, tipo, o Consul te dá a oportunidade de fazer várias extras. O Consul realmente. E hoje foi o que tu falasse ali nas Olimpíadas, a gente consegue ver mais um mérito não, tipo, um sucesso mais nos esportes individuais mesmo. Porque é onde a galera consegue colocar mais... É onde consegue passar, Exato. onde muitas vezes, assim, a gente, nós temos um recordista mundial, até hoje, que é o César Cielo. Como é que ele fez? Ele pegou, foi para os Estados Unidos, foi lá, treinou e como ele mesmo diz, aprendeu com os caras, ele foi para lá para aprender como é que os caras faziam, enfim, como é que faz? Tu pode pegar tuas coisas e ir para lá sozinho, é muito mais fácil do que tu fazer, porque quando tu tens uma modalidade coletiva, o que precisa? Precisa se fazer o que já foi feito com o vôlei. Você precisa de um bom campeonato nacional. Sim. Dentro desse campeonato nacional para profissionais, ramifica para outros campeonatos regionais, né, que vão virando essa base para poder os atletas se destacarem e um dia chegar nessas equipes de elite dentro do teu campeonato nacional. E foi o que o presidente do Bradesco fez depois de 82, quando o Brasil ganhou a prata. Ele falou, nós vamos fazer um grande campeonato nacional e vamos manter os nossos atletas aqui. E aí vem toda aquela geração, foram mais de 10 anos aí de um bom campeonato, um campeonato organizado, com apoio, onde a gente pôde manter os atletas de destaque dentro do Brasil, jogando dentro do seu país, para os seus clubes, e aí sim até trazer atletas de fora para consolidarem aí um bom campeonato, um campeonato forte, que realmente tu vais num campeonato desse e uma criança pode olhar e falar assim, é isso que eu quero ser, né? Uma coisa que te inspire, que te brilhe os olhos. Então isso faz a diferença e é muito difícil você ver isso nas outras modalidades, né? Campeonatos organizados, campeonatos que tem uma mídia, um campeonato que tem principalmente a mídia, né? Porque o futebol acaba comprando esses espaços e não tem mais por onde passar. Então... É que eu acho que o mais difícil ainda para encontrar, tipo, para esses esportes no Brasil hoje seria, tipo, alguém que apoie. Tipo, pra pessoa viver daquilo, como tu falasse. Então, tu fica muito preocupado, cara, eu já escutei umas coisas, assim, que foi impressionante, assim, ó, tanto de patrocinador quanto de pai de atleta. Vou te falar duas rapidinho. Eu queria fazer um evento, eu estava como treinador e eu queria fazer um evento para as crianças. Então a minha ideia era juntar todas as escolinhas da cidade e fazer um evento bem simples, sem premiação, para não ficar puxando quem é o melhor, quem não é, aonde é melhor, onde é que tem mais atleta. É uma coisa bem light,
Né? E aí eu falei com um empresário da cidade, falei assim, olha, eu tava pensando, mas ó, vou botar as bandeirinhas da piscina toda com a tua logo, vou botar as placas com a tua logo, a galera vai receber uma camisetinha, vai estar o nome da empresa, vai receber vou falar, né, o produto que tu produz aqui num kitzinho, vai ser assim, assado, nem precisava de muito dinheiro, R$ 12.000 na época. Daí ele falou, não bota nada disso. Tu tá precisando de quanto? 12 mil. Eu vou te pagar, mas tu não fala pra ninguém que eu te dei esse dinheiro. Tu faz a tua competição, mas deixa quieto. Eu falei, tá, mas o retorno? Eu não quero saber de retorno, porque se tu fizer isso, amanhã vai estar cheio de gente lá na minha empresa batendo na porta, me apoia também. Então, né, eu fiquei chocado desse dia. Eu falei, pô, mas sério? Né? Ele me deu dinheiro, eu fiz a competição, tudo certo, mas eu fiquei frustrado porque eu não consegui dar o retorno pra ele. Ele não estava muito preocupado com isso. Ele estava mais preocupado de as pessoas não irem lá incomodar ele. Então, assim, quando tu chega e se depara nessa situação, tu fala, cara, como é que a sociedade está reagindo referente a isso, né, cara? Não era para ser esse lado aí. Mas, e outro também era de um pai que, como o garoto começou a nadar, ele apareceu lá, o garoto vai bem, não sei o que, não, mas tudo bem, eu só quero que ele pratique aqui um pouquinho por causa da saúde, nem quero que ele vá muito longe não, porque esporte não dá nada. Aí tu fica assim, ó, sério? Esporte não dá nada. Porque não, isso não vai dar dinheiro, isso não vai levar a lugar nenhum, só dá despesa e tal. Ali que a habilidade dele é o que ele faz de bom e o que gosta de fazer, e ali ele pode se descobrir, né? Porque o esporte abre muitas portas para a pessoa, né? Tanto no mental quanto no físico, assim. Tem uma coisa no esporte que eu acho, assim, muito importante, assim, cara, que é assim, é você descobrir uma modalidade que você se identifique. Então tem modalidades individual, tem modalidades coletivas, modalidades em dupla, né? Tem esporte de tabuleiro, esporte de quadra, esporte de pista, esporte de mesa, esporte de pista. Cara, é tudo quanto é tipo de esporte e dentro daquilo ali você tem que se entender, saber qual que é a sua personalidade. Quando eu participei de várias outras, quando eu entrei na natação, pra mim foi assim do tipo, cara, a coisa que mais me interessou na natação foi o fato de quando chegava no outro lado, tu tocava na parede, tu tinhas o teu tempo. Se o teu tempo for melhor que o outro, ninguém vai te dizer que não. Não era uma modalidade que você, na sua manobra ou na sua apresentação, valeu 6,73. Mas quem disse isso? Os jurados, eles botaram no papel, não era subjetivo, era matemática exata, né? Que tu não tinhas contato também. Então eu era um menino muito magrinho, eu pensei, cara, não tenho contato com ninguém, bati lá, o tempo, isso é interessante. Porque não tem como ninguém te passar a perna. Exatamente, então quando chega num critério de uma seleção brasileira, de uma seleção catarinense, enfim, de uma equipe para selecionar os atletas para nadar um revezamento, alguma coisa, era matemática pura, então é muito fácil de se abrir do tipo assim, não, é você que tem a vaga, não quer nadar é uma coisa, mas você decide, então você é o representante. Então isso era algo assim muito que deixava a gente seguro, porque ninguém ia simplesmente passar a mão na tua perna, não, a tua nota não foi tão boa, ou então para essa posição aqui do nosso time, aquele lá tem um ponta melhor, esse aqui é um zagueiro melhor, aquele ali. Então não tem panelinha na natação, a natação é exata. Isso foi a coisa que mais me encantou, né? E aí e se envolver com bastante gente, na natação tem os meninos e as meninas juntos, cara, era um ambiente muito bacana. Então ali eu me encontrei e por isso que é importante. E dentro disso também abre uma outra, que é o fato de que a questão da fisiologia, ou seja, você nasce rápido ou você nasce resistente. Se você nasce rápido, você tem fibra branca. Então você pode canalizar sua energia para as provas de velocidade, independente da modalidade que você pratica. Se você nasce com fibra vermelha, que tem mais inervação, que tem mais oxigenação, você é um atleta de fundo. Então, independente da modalidade, concentra suas energias. Quando eu estive no Pine Credit School, a Carline estava comigo, e, cara, era uma escola, né? Não era universidade ainda, era uma escola que tinha uma estrutura, né? Isso foi na Flórida, em 2006, em Fort Lauderdale, na cidade de Fort Lauderdale. Tinha um amigo meu que estava lá, a gente foi visitar, a gente ficou lá um tempo, e aí os caras faziam biópsia nos atletas que mais estavam se destacando. Cara, esse cara está se destacando. Não, dava um cortezinho, pegava, olhava lá, fibra branca.
Ó, vamos continuar nessa. Opa, não, fibra vermelha, você está na prova de velocidade. Vamos começar a jogar para outras provas, provas de fundo. E muitas vezes eles chegavam até mudar o cara de modalidade. Cara, tu és muito rápido, estás fazendo atletismo, queres fazer um teste, fazer um coreback aqui no futebol americano? Então os caras, sabe, eles lá na escola... Não, uma estrutura totalmente fora, uma logística também, o cara pegar, incrível, analisar, assim, conseguir saber onde encaixar o atleta, né? Numa escola, isso. Numa escola. Numa escola, assim, sabe? A galera com 14, 15 anos começou a se destacar. Então isso era bem, assim, expressivo. Outra coisa que também era bem expressivo, a Carlinhos sofreu naquele período que a gente tava lá, porque a gente ficou lá um tempo e aí tinha uma competição no final de semana. Eles fazem muito dual meet, ou seja, vamos supor, no caso da natação ali, né? Mas eles faziam também no atletismo e em outras modalidades. Eles juntam a equipe do lado, para não gastar muito dinheiro com transporte, e façam, galera, vamos fazer uma competição esse final de semana, uma vez por mês a gente faz uma competição. E na natação você tem várias provas, 50 livres, 100 livres, 200 livres, 400 livres, 800 livres, todos os médios, os estilos e tal. E eles faziam uma coisa incrível, eles tinham um dual meeting esse final de semana e eles tinham uma competiçãozinha no outro. Aí eu falei, pô, cara, a gente vai ver as duas. A Karine, ai meu Deus. Ela ficava lá na arquibancada e eu fissurado lá vendo as competições. E aí eu estava lá perto do coach, lá do head coach, lá, tá, daqui a pouco eu comecei a perceber que no dual meeting eles botavam os atletas para nadar todas as provas. Então assim, tu o mesmo atleta para todas as provas? Para todas as provas. E todos os atletas tinham que nadar todas as provas. Cara. E na outra equipe também. Por que eles faziam isso? Então, para testar o atleta. Então, sabe o que os caras... Olha a concepção dos caras. Fala assim, não, vocês querem, né, judiar do cara, é um período de endurance, alguma coisa desse tipo. Eles não, eles estão aprendendo a competir. Eles já saíram atletas, muitos até olímpicos. Eles aprendem a competir, Branco, porque tu és um nadador de 50 metros livre, tu és um nadador de velocidade, fibra branca, tal, se destacar, você pode até nadar provas de 100, beleza, 50 metros de outros estilos. Mas se tu nada uma prova de 400 metros livre, que não é a tua, 200 metros peito, 400 medley, e tu compete nessa situação, tu aprende a competir, tu, mesmo não sendo teu estilo, tu tá lá brigando, lutando, para quando chegar na hora da tua prova, tu já nadasse tanto, tu já brigasse tanto por outras provas, que quando tu chega tu fica mais confiante. É seguro, né? Então assim, eles não ficam com medo de te botar numa situação de competir. Ah, mas o outro é bem mais forte, o outro é o especialista dessa prova, o outro não sei o quê. Cara, vai competir. Imagina o cara fazer os 50 metros depois de ter feito 400. Não, mas ia depois do 200 costas, depois do 1500. Então eles iam um atrás da outra e eles saíam exaustos, assim. Mas eles saíam quando chegava no dia da competição que eles iam nadar só a prova dele. Isso aqui eu tô tranquilo. Eles estavam confiantes, eles estavam tranquilos referente à competição, então eles só concentravam a energia deles na própria estratégia de segurar a primeira passada e forçar os 75 e vir para cima dos últimos. Enfim, eles tinham, mas cada um tem a sua estratégia na prova e aí se concentrava nisso, porque a parte mental do ritual antes de tu nadar, que muitas vezes é o que aperta os atletas, eles estavam, então assim, quando dizem, os americanos são feitos para competir porque eles já são capitalistas, já são né, de competição, eles são da guerra, eles são não sei o quê. Cara, eles são treinados pra isso. A gente conseguiu ver muito isso nas Olimpíadas, né? Eu até falava, cara, não tem graça competir com esses caras, né? Quando chega, eles estão muito preparados. Eles, os chineses ali, um pouco japonês. Dos australianos, japonês. Os caras vão dominar, cara, porque eu teve até uma prova de natação, porque eu tava assistindo, que foi um chinês, ele foi lá e ele bateu o recorde mundial. O sem nível? O Zoupan. Cara, eu falei, não, isso aí não é possível, cara. Deu um passo. Esse cara, ele fez assim, um negócio totalmente... Ele amassou. Depois eu vi a reação do César Cielo assistindo aquela prova. Falei, não, isso aí não é normal, cara. Os caras até duvidaram, estão ainda atrás, mas não dá. Eles são totalmente fora do normal em qualquer esporte que eles fazem, né? O volume de atleta, que a gente chama de peça, né? O volume de peça que eles têm para reposição, no sentido de que, cara, tá treinando, o cara quebrou, se lesionou, não sei o quê, já o principal é muito bom, o segundo é absurdo também, então... O reserva já é um gigante. Então, assim,
É isso, por isso que quando se fala, a gente espera mais do Brasil, não sei o que, mas, pô, a gente espera mais do Brasil, mas o quanto que todos, né, a gente fica também muito esperando do governo para fazer, mas o quanto todos nós, como sociedade, como investidores, como profissionais, como estamos fazendo para colaborar para o esporte como um todo. Né? O que eu sinto, na verdade, é que a gente ainda perde cada vez mais a cultura. É tipo o futebol, vou dar um exemplo. Tu vê gente jogando bola na rua ainda? Não vê. Então, tipo, tu não vê mais aquelas crianças que tu podia pegar, tipo, e olhar, ó, essa daqui vai ter um futuro nisso. Tipo, se focar. O que eu vejo como termômetro, Aquiles, assim, é os nossos Jogos Abertos. Né? Nossos Jogos Abertos é a competição mais importante do Estado, né? A competição esportiva mais importante do Estado, e o quanto que a gente já perdeu de força ao longo dos últimos 15, 20 anos, assim, a mídia que tinha, o envolvimento das cidades, a imprensa especializada, diversas modalidades, então tu tinhas comentaristas e repórteres que eram especializados e eram muito inteirados em todas as modalidades que estavam acontecendo em Santa Catarina, porque tinham destaque, eles iam lá cobrir, então eles tinham um contato já com o treinador, com o atleta, já sabiam quem era quem e tal, e a gente tinha uma valorização desses atletas, e chegava em carros de bombeiro e fazia uma festa, todo mundo sabia o que estava acontecendo, a rádio transmitindo as competições, a televisão chegando a transmitir as competições ao vivo. Eu lembro que no primeiro Jogos, assim, na primeira, quando eu estava no meu primeiro ano como federado, numa equipe, eu era infantil, eu era um garoto, eu não fui para os Jogos Abertos, e foi no ano de 89, eu fiquei em Blumenau e nós não treinávamos, nós nos encontrávamos no clube e nós ficávamos na frente da televisão, no barzinho lá do clube, para ver as provas de natação, que nossos companheiros estavam lá nadando, pela televisão que passava ao vivo. Né? Então, Jogos Abertos ao vivo na televisão? Ao vivo na televisão. Hoje em dia não passa nem não era na YouTube. Globo, era RBS. Então, assim, e passava todas as provas com comentarista e tal, e falando tudo assim, eu falei, cara, era incrível, assim, então aquilo realmente dava inspiração, eu falei assim, pô, eu não fui, cara, ano que vem eu vou. Ano que vem eu tô lá. E assim foi, né, então, e aí a gente ainda pegou um período auge, assim, que foi essa década de 90, a gente teve uns Jogos Abertos épico, que foi o de 2000, que concretizou. 2000 aconteceu muita coisa épica no 2000 porque era a virada do milênio, aquela loucura toda. Então foi em Brusque e fizeram uma festa enorme. A minha vinda para a cidade de Brusque foi justamente para isso. Eu fui contratado para nadar os Jogos Abertos aqui e nós fizemos assim uns Jogos Abertos incrível, assim, tinha muitos atletas, tinha uma mídia enorme, a comunidade ia nas modalidades, assim. Uma coisa que é interessante é isso, assim, de fazer uns Jogos Abertos numa cidade, como eles começaram a separar, a fazer em 3 cidades, a fazer uma modalidade em cada cidade, aquela coisa tudo, isso quebra esse espírito, vamos chamar do espírito olímpico, apesar de ser uma Olimpíada, ser uns Jogos, mas o espírito dos Jogos Abertos, o espírito de interação, o espírito de virar uma comunidade do esporte, ou virar na capital do esporte naquele período, isso se perde. Então, quando está todo mundo junto, a magia acontece. Né? Então, a gente saía da natação, daqui a pouco ali do lado já tinha um ginásio, então tu já ia ver o vôlei, daqui a pouco à noite tu ia ver o basquete, tá todo mundo envolvido, a comunidade se envolve. E as pessoas sempre tinham algum conhecido que, não, eu tenho um amigo que vai jogar o basquete, eu vou lá ver a minha amiga no vôlei, as meninas da ginástica. Então todo mundo tinha um conhecido e tu ia lá prestigiar e realmente era uma festa incrível. E eu vejo que se perdeu muito isso, né? Então, isso aí, o maior evento nosso está perdendo isso. Se o maior evento nosso, que tem um apoio do governo, que tem um tamanho do jeito que tem, não está conseguindo fazer a coisa funcionar, eu acho que a gente tem que rever, né, ajudar de alguma forma. Eu fui muito criticado porque eu fui um atleta que botei muito a minha cara para bater. Tinha uma visibilidade muito grande, porque como eu fui o atleta que mais ganhou medalha na história dos Jogos Abertos, com 98 medalhas, fui um atleta que mais ganhou medalha de ouro em toda a história dos Jogos Abertos, em todas as modalidades juntos, com 49 medalhas de ouro. Eu fiz 7 medalhas de ouro em 5 anos seguidos. Eu levantei uma bandeira em 99 que era a questão dos atletas estrangeiros, porque quando você tem uma equipe
dentro da sua cidade, você contrata um atleta para ele morar aqui e treinar todo dia com os teus outros atletas da cidade, principalmente servindo de exemplo para os mais novos, é espetacular. O que a gente não queria era que os atletas vinham na sexta-feira e fossem embora no domingo. E iam direto para a competição, eles nem passavam pela cidade, ou seja, a gente chamava de atleta paraquedas, e a gente fez um movimento em 99, nos Jogos Abertos de Chapecó, que dizia: eu faço Santa Catarina e desse jeito vocês vão matar o trabalho. E as pessoas, querendo o resultado imediato, principalmente quando eu digo pessoas, eram presidentes de fundação, eram treinadores, na pressão dessas fundações, muitas vezes não foi trabalhado dentro da cidade a modalidade, eles queriam que viesse alguma coisa dali, principalmente para um político lá e dar a premiação. Eles começaram a contratar, e dentro do regulamento era permitido de alguma forma isso, mas tem que ter uma residência em casa, eles davam um jeito lá de pegar um comprovante de residência, e isso acontecia, e aí eu botei muito a minha cara para bater nesse movimento. Quem era de Santa Catarina acabava perdendo a visibilidade por causa de quem era de fora, assim. E só vinha para jogar ainda, né? A gente gostaria que eles viessem para morar e trabalhar, né, aqui. E não para vir na sexta e voltar no domingo e não ter contato com nada da cidade, só levar o dinheiro e o espaço daquele atleta. Então a gente conseguia ver que do tipo assim, deixa o atleta que está competindo, independente do que ele vai tirar, porque vai ser mais motivante para ele, para a turma que está na cidade, do que... não, a gente ganhou. Ganhou e quem ganhou? Não, foi um rapaz que foi contratado, mas já foi embora, ninguém conhece, ninguém viu. Mas a medalha tá, inclusive ele levou a medalha embora, mas tem a foto lá com o nosso presidente da fundação. Então assim, isso é pouco, isso mata, pelo menos da minha concepção. E eu botei a minha cara para bater e eu levei muita lambada por causa disso. Mas quando se faz isso, não é porque a gente está falando mal dos Jogos Abertos ou de algum político em especial ou não. A gente quer o bem daquilo, a gente vê aquilo ali como uma coisa negativa e a gente quer que continue positivo, a gente quer que continue abrindo espaço e portas para os nossos jovens poderem trabalhar, evoluir e se destacar e ganhar espaço, porque daquela forma não era positivo, né? Mas quando você levanta bandeiras assim, você tem que saber que quando se expõe, a pedrada vem. Mas com certeza não me arrependo, porque foi algo que foi em pró do esporte catarinense, em pró dos Jogos Abertos. Esses dias eu passei em frente a um painel que falava um pouco da história dos Jogos Abertos. E, cara, eu não vou mentir pra ti, assim, tava lá, tinha vários atletas, porque os Jogos Abertos é um celeiro de atletas, então tinha desde Ana Moser, Fernando Scherer, Gustavo Kirten, todos esses atletas utilizaram os Jogos Abertos para sua base de formação, para sua base de conseguir continuar se mantendo, treinando, para buscar ou usar outros ares, né, outros objetivos. E tava lá o Rogério Branco. E aí eu olhei, Rogério Branco junto com essa turma, olhei e tava lá, Rogério Branco foi o atleta que levantou um movimento contra os atletas paraquedistas. Eu falei, tá bom, obrigado, eu me orgulho disso. Não, tanta coisa, maior mas aí, medalhista. Maior medalhista, maior recordista, maior medalha de ouro, isso tudo eles não falam, mas eles falam daquilo lá. Então, assim, achei... Eu vou fingir que eu ganhei 49 medalhas de ouro. Do tipo assim, isso eles não, né? E aí tu vê que já entra uma questão política, então assim, do tipo, eu acho que eles acreditam que eu sou muito arisco ou coisa parecida, ou eu não tenho partido, não tenho rabo preso, e por isso que a gente acaba... eles não, né, uma FESPORT dessa não te chama nem para levantar uma bandeira de uma abertura, porque eu acho que tem medo, ou porque eles querem justamente deixar a oportunidade para alguém que é candidato a vereador, que é presidente de uma fundação, ou coisa parecida, porque é tudo uma mão lava a outra nesse mundo. Sim. Então tu fica como deixa de lado lá, deixa quietinho que não vai incomodar. Então a gente ainda nessa vibe de Olimpíada, eu queria fazer uma pergunta mais sobre mim, eu até comentei com o Aquiles. Eu acompanhei muitas Olimpíadas, eu acompanhava todos os dias assim, eu via direto esse atleta francês, ele participando de de muitas finais de natação, né? Foi o Léon Marchand, ele tem 22 anos, ele bateu 4 recordes olímpicos, ganhou 4 ouros, pra mim isso é incrível. Ele bateu 200 medley, 200 peito, 200 borboleta, 400 medley, e eu queria te perguntar um pouco o que tu acha dele como atleta, de como foi a performance dele.
como tu falasse, pô, foi incrível, né? 4 medalhas de ouro, 4 recordes olímpicos, um francês, dentro de casa, né? exato. Fazendo isso, então... O Yuri muito novo também. Muito jovem, né? Tu vê um Michael Phelps de pé batendo palma aí pra performance dele. É um atleta que nada as provas do Phelps, né? Então, assim... Não são provas tanto de velocidade, né, eu vejo. Não, é o que eles chamam de meio fundo. Não é nem tão resistência, nem tão velocidade, é mais Exatamente, tá no meio ali. Né? São provas muito difíceis para nadar, assim, provas de 200. Tem que ter uma consistência muito grande a prova inteira, né? Tu tens que manter uma intensidade muito alta durante muito tempo, né? Que dá geralmente quase 2 minutos ali, então assim, são... Ele bateu 1,54 e pouquinho na prova ali de 200 medley. Incrível, cara. Foi o recorde... muito forte, muito forte. Foi legal, né, assim, porque, pô, tu vê um atleta se destacando dentro de casa, assim, porque existe uma pressão muito grande. Imagina a pressão que não tinha em cima de um menino desse de 22 anos, nadar a maior competição do planeta, dentro de casa, ainda com a né, torcida. tendo essa oportunidade, ele matou no peito e fez bonito. Levou 4 de ouro pra casa. Levou 4 de ouro pra casa. Teve muito destaque, né? A gente falou do chinês ali na prova dos 100 metros rasos, 100 metros livre, cara, incrível também, o revezamento deles. O brasileiro mesmo, o Guilherme, né? Aquela prova que tu comentaste no começo do 400 livre, eu assisti ela. Incrível, cara. A estratégia dele é ele começar um pouco mais, tipo, tranquilo e depois no final ele meter intensidade, né? Só que... Acho que deixou um pouquinho demais ali, parece, né? A sensação que passou, que foi que ele, por mais que deu um tempasso, né? A gente acredita que se não deixasse os caras abrirem tanto, quem sabe ele... eu acho que ele botou um pé no freio um pouquinho mais... freou demais, eu acho, demais né? No começo. Mas o resultado final foi incrível. Recorde sul-americano batido e ficando em quinto, então isso quer dizer que realmente a prova tava no negócio. Foi a prova, eu acho que a prova mais forte dos Jogos Olímpicos foi essa. Foi a prova de 400 metros livre mais forte da história. E o nosso representante estava lá, né, como um guerreiro. Esses dias eu vi, né, pessoas falando, os brasileiros ficam só chorando depois da prova, quando ganha chora, quando perde chora. Cara, é tão difícil para um brasileiro... O cara se prepara 4 anos para isso, né? Quando foi só 4 anos é fácil, né? Muitas vezes tu se prepara muito mais. O cara se prepara 4 anos, não entra, aí espera pela próxima. E é 4 anos para 2 minutos. Tipo, um cara que participa, por exemplo, só de uma das modalidades, né, da natação. Ou até 10 segundos, como é uma prova de 50 livre, né? De atletismo, né? Atletismo. Como os 100 metros rasos. Então, assim, canalizar tudo num lugar tão estreito que muitas vezes, né, não dá certo, pode não dar certo, ou dá muito certo, mas enfim, tu estás ali trabalhando e aquela emoção toda, aquele peso de tu estar buscando fazer esse trabalho num lugar que tu não é valorizado, que não tem infraestrutura, que tu não tens apoio, muitas vezes tu até é descriminalizado. Então, eu já senti, assim, uma descriminalização, sabe? Por tu és atleta não dá nada, não sei o quê, sabe? E tu tá vivendo um sonho, trabalhando para aquilo conseguir, mas quando tu consegue, esse é o cara. Eu sabia que era certo. Sabe? Então, assim, tu realmente tens que acreditar. Absorver, né? Filtrar e... Exatamente, sabe? Bola pra frente. Então, essa galera toda que tá lá no Brasil, cara, independente da modalidade, sabe? É muito duro, né? Tu tá ali, né? Se tu estás ali, tu tá entre os melhores, não só entre os melhores do planeta, mas entre uma fase, né? Porque como tu falaste, os Jogos Olímpicos é cada 4 anos. É uma janela enorme. Pode jogar uma e na próxima tu já não tá bom pra jogar, porque exatamente. Teu nível baixou. Não, e tu pode estar super... O outro nível aumentou muito, o nível do adversário, né? E olha o que aconteceu com o nadador de peito da Inglaterra lá, que iria, o Adam Peart lá, que ia lutar pelo tricampeonato olímpico, estava super bem, ele dava 56 segundos nos 100 metros peito, ele classificou de boa, ficou gripado. Quando foi nadar a final, estava se sentindo mal, estava meio gripado, foi nadar, tirou segundo, então ele não fez o tricampeonato olímpico, pegou uma gripezinha boba e ainda no final da noite foram ver a Covid. Então assim, tu estás exposto, né? Tu estás ali numa o risco tá aí. O risco tá aí. Então, assim, muitas vezes uma coisa boa... tem que se cuidar, né? Porque tu
já sente, né? Sim. Tipo, Pô, eu tô na final olímpica, vou me... não Mas ser mesmo um eu- atleta olímpico de alto rendimento, só sendo uma pessoa comum, tu já acorda com um pouquinho de garganta, Já toma um pouquinho remédio, coisa, já tu já pá. fica todo maleixo, tu imagina tu tendo O que cara tá na extrair o final ápice do- de ti, né? Não, e tu falaste ali que tu quase se classificasse para 2 Olimpíadas, eu fiquei meio curioso, porque foi Na natação 60 tem isso. centésimos. 60 centésimos. Porque como é que é o índice? Como é que funciona o índice? Onde que foi isso também? Eu não- 92 foi Barcelona, Isso. né? 96 foi Atlanta e 2000 foi Sydney. né? Como é que a CBDA, junto com o COB, Comitê Olímpico Brasileiro, criam o índice para você ir para a competição? Primeiro que só vai 2 atletas por prova. Então, se mais de 2 atletas pegarem no índice, só vai os 2 primeiros. Como é que funciona o índice? A FINA, que é a Federação Internacional de Natação, manda o índice para o Comitê Olímpico Internacional. O Comitê Olímpico Internacional ele manda para todos os países, né? E esse é o índice mínimo para você participar da competição. Quando ele chega no teu país, o teu país estipula um outro critério, né? Que tem que ser abaixo daquilo ali. Qual que é o critério da CBDA, que é a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos? É o 16º tempo da última Olimpíada. Então eles querem o quê? Cara, a gente tem que pelo menos para pegar ali, entrar na semifinal, né? Ou pegar, a gente antigamente tinha a final B, né? Que era do 9º até o 16º. Então eles pegam o 16º e falam assim, se não é para estar entre os 16, a gente nem vai levar. Porque a pessoa tem que passar daquela fase ali. Então o índice era esse. Então ele pega uma competição como um Troféu Brasil de natação, ou um Finkel, que inclusive está acontecendo agora, esse final de semana, em Florianópolis, que é o Campeonato Brasileiro Open de Natação, e ali vai ser a seletiva. Bota os atletas para nadarem, então o índice lá era 22 segundos e 80 centésimos. E aí eu nadei para 23 segundos e 40 centésimos. Aí fica 20 a 60 centésimos, né? Mas, independente se eu tivesse conquistado o índice, Fernando Scherer e Gustavo Borges também tinham conquistado. Então tu terias que ganhar, além de fazer o índice, tens que bater além de tu estar batendo esse tempo. Então, essa é a forma deles fazerem a seletiva. Então, quem são os atletas que vão? Tá aqui, ó, a gente estipulou que o 16º tempo da última Olimpíada é o índice. Se você deu esse tempo, a gente vai te levar e tu vai ser o representante do Brasil, né? Então, é assim que funciona as seletivas, né? E assim eles fazem com todas as provas, né? Porque o 16º do 50 livre lá é um índice técnico, do 200 peito e assim vai. Então, para ser justo, é para todo mundo e manda ver. E é assim que funciona. Cara, eu acho que era basicamente isso aí. Legal, foi muito bacana aqui trocar ideia com vocês. Falar de esporte sempre é bom. Não, falar de esporte é uma coisa muito boa, né? E dentro do colégio é melhor ainda, assim, porque é aqui que está a matéria-prima, é aqui que está a criançada que pode vir a ser, sabe? A gente sabe que muitas vezes a manada corre para um lado, mas você tem que focar no seu trabalho e acreditar que você gostaria de ser algo dentro do esporte. Pode ir, independente do que estiver acontecendo, acredita, porque só tem história boa para acontecer, só tem gente boa para conhecer. E eu acredito, né, dizem que é uma ferramenta de formação, e ela porque dentro dessa história, mais do que aprender a ser mais rápido dentro da água, eu acredito que os meus mentores me ensinaram a discernir o que é certo e o que é errado. Então isso para mim foi muito mais importante do que nadar rápido, do que ganhar medalha. E poder hoje simplesmente passar para os meus filhos, mesmo eles não estando tão próximos daqui, né? Sim. Mas é justamente esses ensinamentos, né? De ser o que é certo e errado, para poder estar sempre do lado de pessoas boas e agradecer aí, galera, e torcer por... A gente que agradece por ter aceitado o convite, né? Legal, é uma bem sexta-feira, Sim. pra casa. Mandar um abraço pro Isaac também, né? Tá lá no Mandar México. Um beijão pro Isaac, pro Alejo que tá aqui, e pra Teacher, né, cara? Não pode isso deixar aí é sem verdade, ela a em fez casa. a ponte. Ela que passou Teacher Carlinhos. umas colas pra nós. Sim. Legal, galera. Beijão aí pra todo mundo. Basicamente isso aí. Esse foi o Pode Jogar, galera. E logo mais vai estar no ar. A gente queria agradecer o Rogério pela oportunidade de bater um papo com ele. E foi basicamente isso. Obrigado. Valeu. Legal, valeu.
Especial. Valeu, Rogério. Coisa boa.